Cara, no Batuque, que é uma religião aqui assemelhada ao Candomblé, que no Rio Grande do Sul é localizado aqui, né? Uma religião formada aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito parecida com o Candomblé. Seria o Candomblé aqui do Rio Grande do Sul, para vocês entenderem. Não é. Cada um teve a sua formação histórica diferente em separado. Lidam com orixás. No Batuque, para se ter um templo, né, de Batuque, um terreiro de Batuque, né, completo, se tem que ter do orixá Exu, que aqui é conhecido no Batuque como Bará. Então, do orixá Bará até o orixá Oxalá. Em média, 12 orixás. Desses, todos eles têm que ter os assentamentos desses orixás dentro do terreiro, do quarto de santo. E cada um desses assentamentos, ele tem que ter recebido o axorô, né, o sangue, né, de 4 pés. De cabrito, de ovelha, de assim vai, né? Então, cada assentamento daquele tem que ter o sangue de 4 pés. E cada um deles são um orixá, né? O do Bará até o Oxalá. Vai ter todos ali, média de 12. Isso se diz para se ter um terreiro. O que o pessoal está fazendo? E mina, escuta o que eu estou... Escute o que eu estou a falar. O que eles estão fazendo? Estão pegando essa regra do Batuque, levam lá para a Argentina e dizem assim, olha, para tu ter quimbanda, tu vai ter que ter os 7 reinos da quimbanda representados no teu terreiro, na tua tronqueira, e cada reino desse tem que cortar 4 pés. Igualzinho se faz no Batuque. E aí a pessoa entra em bug. Porque, mas se faz no Batuque, então também tem lógica de se fazer na quimbanda. Né? Só que, na verdade, minha gente, o que os caras querem? Eles querem cobrar o axé, la plata, mucha plata, mucho dinheiro, mucha plata, mucha plata, mucha plata, para ir lá matar o bichinho. São 7 bichinhos em vez de 1 ou de 2. Então, multiplica o que seria 1, multiplica por 7. E o pessoal da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, o que pensa? Se é comum fazer isso no Batuque, é o certo, por que não fazer? Por que não seria certo na quimbanda? Isso não existe. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a live, eu estava dizendo, eu tenho muitos filhos que têm terreiros abertos. Tem alguns que eu fui lá fundamentar, né? Outros já existiam, que outros sacerdotes foram lá fundamentar. Nunca se precisou fazer isso aí, 4 pés para cada reino da quimbanda. Nunca, né? O pessoal aqui é muito pobre, cara. Não tem condição, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, 4 pés adulto, ele chega a custar R$1.600, R$1.500. Multiplica por 7, só os bichos, mais a mão de axé, mais quanto o Pai de Santo vai ganhar em cima. Quanto isso vai ficar para ser pago pela pessoa que está abrindo seu terreiro humilde ali, né? E apenas querendo fazer a sua espiritualidade. Nada mais que isso. Então, como eles lidam com o comercial, com o ganhar dinheiro, eles acham que, eu vou montar um terreiro aqui e eles vão ganhar muito dinheiro também. Então, assim, tem que sair caro para eles, porque depois eles vão ganhar muito dinheiro e não vão mais me dar dinheiro. Um terreiro novo não me paga mais. É por isso que eles tentam tirar até a última moneda, né, da última plata, o último vintém, como se habla em português, de las personas. Eles querem tirar o último dinheirinho da criatura ali, e aí vai a pessoa fazer um empréstimo, vende o seu carro, vende, sei lá, eu conheço casos de pessoas que venderam a casa para fazer o fundamento, né? Porque se é necessário, o Pai de Santo está dizendo, né, ou a Mãe de Santo, mas isso é mentira, viu? A quimbanda, ela é muito simples. Para vocês terem uma ideia da onde ela vem, né, que são das senzalas, eu pergunto a vocês, como é que um escravo dentro de uma senzala poderia ter
7 assentamentos gigantescos e matar um cabrito ou cabrita para cada assentamento, lá dentro da senzala. Eu passo para vocês aqui documentários mostrando senzalas no Brasil, em que era assim, eles dormiam todos um por cima dos outros e faziam suas necessidades fisiológicas, cocô e xixi, num canto da senzala. Então aquilo tudo servia como dormitório, era que nem uma estrebaria de cavalos. Todos esmagados um por cima dos outros. Como é que eles iam ter ali um mega quarto de Exus, de Quimbanda, com 7 assentamentos e matar 4 patas em cima de cada assentamento, e galos e não sei o que, um monte de coisa. Então isso aí prova que foi se fazendo uma invencionice de lá para cá. Os Exus, nessa época, eles eram assentados embaixo de troncos, dentro de rochas, dentro de buracos em árvores, né? Troncos ocos, tá? Eram feitos assim na natureza, cara. E nem imagem tinham. Não tinha essas imagens de gesso. Não tinha. Era uma pedra que representava aquela entidade, ou aquela força, né? Ou o orixá, principalmente. Até hoje, os orixás, o assentamento deles é feito sobre ocultar, sobre pedra, né? Otá. Otá quer dizer pedra. Interessante que na língua indígena, Itá quer dizer pedra também. Otá em africano, Itá em língua indígena quer dizer pedra. Os dois quer dizer pedra. Então, assim, por que era feito assim, na natureza, dentro de um tronco oco, ou dentro de um buraco na pedra? Porque aquilo também tinha que passar desapercebido. Ou seja, quem ali estava passava os olhos ali, não iria ligar aquilo a um santuário de religião africana. No Brasil, existem leis que proibiam, leis federais, inclusive, e dos governos, né, que seriam os estaduais, das províncias, que proibiam falar em africano, proibiam fazer a cultura africana, né, interpretar a cultura africana, e proibiam as religiões africanas dentro das fazendas, dentro da cidade. Só para vocês terem uma ideia. Então, como é que o cidadão vai fazer lá um mega assentamento, seja dentro da senzala, ou seja próximo da fazenda, né? Não tinha como. Então, assim, esses escravos, eles conseguiram, nessa história de ir no mato fazer... eu vou ali fazer meu cocô, xixi, né? Eles iam lá e conseguiam fazer a manutenção desse assentamento aí, que passava desapercebido, cara. Eles... tem tantas histórias que evidenciam e provam o que eu estou falando. Um dos exemplos é o Amalá de Xangô. O Amalá de Xangô, da onde ele vem, ele chegava a ser feito no casco da tartaruga, do caga, mais precisamente o macho da tartaruga, né? Era servido ali, tá? Hoje a gente não vai fazer isso, né? Pegar uma tartaruga, matar para servir ali, né? Claro que tem outras lendas que fazem com que ele vire aquela gamela, né? Eu não vou falar aqui porque o pessoal que é da afro-religioso, que conhece a lenda de Xangô, que obriga ele a comer na gamela, sabe o porquê. Mas, enfim, lá na África era feito com a melhor carne. Tem lendas, inclusive, que envolvem Obá, que era uma orixá feminina, e a Oiá, né, a Oxum e Obá, que dá um bolo entre elas ali, tentando fazer o melhor Amalá para Xangô, né, pro rei Xangô, né? Então, assim, aqui no Brasil, os escravos não iam no açougue e escolhiam carne de primeira, né? Me dá aí carne de primeira, a melhor carne que vocês têm. Então, o que acontecia? Nas fazendas, eles matavam os bois, ficavam com as carnes de primeira, né? As carnes nobres, para os donos das fazendas, né? As carnes de segunda ia para aqueles capatazes, os capitões do mato, para aquele povo ali mais chegado ali, da parte serviçal da fazenda, né? Os comandados pelos donos de fazenda, as melhores carnes iam para eles ali. E o que sobrava, que normalmente eram, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de fissuras, que é aquela buchada do boi, né? E mais as carnes mais duras
iam para os escravos, porque eles eram tratados como animais. Então era tirado assim dentro da senzala, ó, aqui a carne de vocês, aquele monte de buchada do boi, assim, e esse pedaço de carne mais dura, assim, que eles não comiam porque demorava a cozinhar, né? E ali eles faziam a malá e entregavam de joelhos, então virou um fundamento de até hoje entregar o amalá de joelhos, né, sob a cabeça, ou seja, pedindo misericórdia para Pai Xangô. Olha, Pai Xangô, estou dando aqui para ti a melhor carne que eu tenho, que não era as tripas, era essas carnes mais duras, só que bem cozidas, e aí vai, tá? Então entregava assim, e até hoje é fundamento entregar dessa maneira. O que eu estou provando com isso? Se o cara não tinha um bicho inteiro, não tinha, recebia só restos de carne, o que dirá ele ter cabritos, cabras, ovelhas inteiras, lindas, maravilhosas, para fazer um ritual de sacrifício, 7 cabritos lá no assentamento. Então, assim, é dali que vem a religião, tá? É tudo bobagem isso aí, muita coisa foi inventada, e a coisa mais fácil que tem de inventar histórias e fazer as pessoas acreditarem é quando tu não tem um rastro de ligação direta. Tu tem histórias africanas, passam-se 500 e poucos, 600 anos, e aí alguém aqui na ponta diz, olha, lá na África se faz assim. Lá na África é desse jeito. 600 anos depois. E aí as pessoas não conhecem a história, não conhecem um monte de coisa, nunca estiveram lá na África. Se estiveram, vão ver um monte de africanos lá se aproveitando dos idiotas brasileiros que vão lá, né, pagar grana para eles. Eles também vão ter que matar um monte de bicho para fazer valer o dinheiro, cobrar, né? Então o povo cai nessas lorotas, cara. Tá? A gente trata com espíritos. O espírito não tem estômago, o espírito não tem aparelho digestivo. Se ele tivesse, nós teríamos que botar nos assentamentos um penico. Aqueles penicos urinol, assim, né? Aquele que a gente põe debaixo da cama, assim, punha, né? Hoje em dia não tem mais, né? Tinha que botar lá dentro da tronqueira um penico, ou lá na casa dos orixás, lá um penico. Se eles comessem literalmente, tá? Não tem, né? Se não tem, eles não comem, assim, literalmente. O assentamento, ele, como eu falei lá desses, na época dos escravos que eram feitos na natureza, muito simples, ele é um ponto em que nós, como seres humanos, precisamos para nos voltar numa questão de fé. No Brasil, logo depois da descoberta do Brasil, tem inclusive pinturas que retratam o pessoal colocando lá uma cruz, assim, né? E ali se realiza a primeira missa. Então, aquele símbolo católico que é a cruz, né, ele por si só não tem força, mas as pessoas denotam força, esse símbolo, né? E ali passa a ser um local entendido como sagrado por todos. Então, a gente chama isso de uma egrégora, que é uma corrente de pensamento. Quando várias pessoas pensam algo, em algo ou sobre algo, denotando aquilo ali poder, né? Aquilo passa a emanar um poder por si só. O assentamento é isso, cara. Se tu pegar um galho de árvore e chamar de alguma coisa, se tiver várias pessoas crendo naquilo, aquilo passa a ter força, né? Principalmente sobre os humanos, tá? Mas o espírito não precisa daquilo. O espírito não será manipulado por aquilo, entende? Aquilo está muito mais para criar um vínculo entre tu, humano, falho, que não compreende o lado espiritual. Tu precisa de coisas materiais que te vinculem ao lado espiritual, para que tu consiga transcender. A gente chama de bengalas da fé, né? Por isso a necessidade de simbolismos. O símbolo, ele é tudo. Ele pode ser uma vela, ele pode ser um assentamento, ele pode ser uma cruz, como eu mencionei, para os cristãos, uma série de coisas, né? E esses símbolos, eles vão estar muito intrínsecos e ligados a uma cultura. Então, por exemplo,
Para muita gente, eu vou fazer um símbolo aqui no meu caderninho, não quer dizer nada. Não sei se vai aparecer, eu sou mal de desenho, não vai. Tá. É mais ou menos assim, isso é um peixe, mais ou menos. Para os cristãos isso tem a ver, tá? Enfim, vocês já entenderam a questão do símbolo, né?